Aleluia, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, amém, louvado seja o Senhor. Nós iremos ouvir uma palavra com respeito ao livro de Marcos, a história de um homem cego chamado Bartimeu. No capítulo 10 do livro de Marcos, versículo 46, diz o seguinte: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Aleluia! Ó Senhor Jesus, graças ao Senhor. Esse cego aqui estava na beira do caminho. O caminho é para lugar para passar, mas ele estava na beira do caminho pedindo esmolas. E esse cego, chamado Bartolomeu, naquela época, uma pessoa cega, hoje um ceguinho usa um óculos escuro, identifica que é uma pessoa cega com a bengala na mão. Mas naquela época, para identificar um cego na terra de Jericó, ele tinha uma capa sobre si, uma capa sobre o seu corpo. E aqui, ele, quando soube que era Jesus que estava passando ali, porque no livro de Lucas ele pergunta quem era, que ouviu uma multidão passando, aquela pessoa falando, conversando, aquela grande multidão. Ele perguntou o que estava acontecendo, e aí disseram para ele que era Jesus que estava passando ali. E aí ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Mas o cego queria ver, ele tinha fé que ia ver, mas as pessoas o repreendiam. E quanto mais o repreendiam, mais ele gritava cada vez mais, porque a necessidade era dele. A necessidade não era do povo, não era da multidão, não era daqueles que estavam repreendendo ele, mas a necessidade era dele. Ele queria ver. Oh Senhor Jesus! Ele gritava mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parou e mandou chamar ele. E uma pessoa veio e disse a ele uma boa notícia: tem bom ânimo, ele te chama, levanta-te. E naquele momento, o cego lançou a capa fora de si e foi ter com Jesus. Aleluia! E o Senhor Jesus perguntou para ele: que queres que eu te faça? Ele disse: Mestre, que eu torne a ver. Que eu torne a ver. E a palavra de Jesus para ele foi o seguinte: vai, a tua fé te salvou. Oh Senhor Jesus! Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus a estrada fora. Quando ele foi curado da sua cegueira, ele não foi embora, mas seguia Jesus por estrada fora. Aonde Jesus fosse, ele estava com Jesus. Eu acredito que esse ceguinho também estava ali junto com quase 120 pessoas, quando todos eles receberam o batismo do Espírito Santo lá em Atos capítulo 2. Eram quase 120 discípulos. E eu creio que esse cego também estava ali, esse ex-cego estava ali juntamente com aqueles quase 120 pessoas. Então, porque ele foi curado da sua cegueira, ele queria ver. E quando foi que ele passou a ter fé? Foi exatamente quando ele lançou a capa fora de si. Quando Jesus mandou chamar ele,
ele creu naquele momento. Se Jesus está me chamando, se Jesus quer que eu vou até ele, certamente ele já me curou. Ele lançou a capa fora de si e foi ter com Jesus. Quando nós vamos a Jesus, nós somos curados da nossa cegueira e passamos a ver perfeitamente. Mas tem um detalhe: aquele cego não foi embora, ele não foi ingrato, ele não foi igual aqueles 10 leprosos que a Bíblia conta, que 10 leprosos foram curados e foram apresentar ao sacerdote, mas num caminho eles foram curados e um apenas voltou para agradecer a Jesus, mas todos os outros 9 foram embora. A questão desse cego aqui foi diferente. Quando ele foi curado, ele seguiu Jesus por estrada fora. Você que recebeu a palavra de Deus, você que foi curado da sua cegueira, você que recebeu vida no seu espírito, que recebeu luz, não vá embora, mas siga a Jesus, se arrependa de todos os seus pecados, tenha uma nova vida, um novo começo. Nos arrepender não é chorar, não é lamentar pelos nossos erros, mas nos voltar ao Senhor, não praticar aquelas coisas erradas que fazíamos, mas seguir a Jesus para onde quer que Ele for. Ele disse: quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Ó Senhor Jesus!